chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto, nesse dia tão especial onde a Igreja Cristã lembra o Pentecoste. O Espírito Santo vem a nós para nos dar ânimo, nos dar forças, para nos dar condições de vivermos a nossa fé neste mundo tão mau e atribulado. De maneira muito especial, estou muito feliz de estar aqui na igreja com vocês, irmãos e irmãs, também estar junto dos irmãos através da internet, do YouTube. Depois de dias tão difíceis, dias tão complicados, Deus concedeu a bênção de eu poder me recuperar e estar aqui com vocês, fazendo aquilo que nós cristãos mais amamos, que é ouvindo e pregando a sua palavra. Deus é muito bom. E sobre a questão do Pentecoste, na leitura do Antigo Testamento, o profeta Ezequiel tem uma visão de ossos que é o povo de Deus que estão secos de alegria, de esperança. Muitas vezes nós também estamos secos por causa dos problemas da vida. Então Deus diz para ele: profetiza para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Porém em vocês o meu espírito e vocês viverão. Com essas palavras nós iniciamos o nosso culto. Deus, eu gostaria de agradecer a todos vocês, tanto os que estão em casa como os que estão na igreja, pelas orações de vocês. Elas foram muito importantes, pelo carinho de vocês. Sei que muita gente se preocupou comigo e eu louvo a Deus por causa disso. Também tenho que agradecer ao pastor Jackson, que está aqui conosco, ele vai ajudar no culto, porque eu ainda não estou em condições, por causa do problema da pneumonia que me deu, de dirigir o culto inteiro. Ele está aqui, já deu 2 cultos e agora também está aqui para nos ajudar. Eu agradeço, pastor Jackson, pelo seu carinho também.
Vamos invocar a graça de nosso Deus. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Estimado irmão e irmã, o grande problema de nossa vida é o nosso pecado. Se nos faltam a paz, alegria, ânimo, vontade, forças, é por causa do nosso pecado. Se nós não convivemos bem com o nosso próximo, se temos dificuldade para amar, perdoar, compreender, ser paciente, ajudar, é por causa do nosso pecado. O salário do pecado é a morte, nos diz Deus em sua palavra. Mas Deus quer nos dar vida através de Jesus Cristo. Admitamos os nossos pecados, confessemos tudo a Deus e confiemos em seu perdão por amor de Jesus Cristo. Só quero pedir
Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós, e por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você, que confessou arrependido o seu pecado, crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, e quer viver uma vida consagrada a Deus segundo a sua palavra, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus, e da parte por onde Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, perdoados por nosso Deus, convido a iniciarmos a segunda parte do culto, iniciando com o introito de hoje, Salmo 139, do verso 1 até o verso 12. Leio os versos ímpares e a congregação os versos pares, e no final, o último versículo, versículo 12, todos em conjunto. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares,
trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pode sentar-se. Convido a ouvirmos a leitura do Antigo Testamento, profeta Ezequiel, do capítulo 37, ou no capítulo 37, do verso 1 até o verso 14, uma visão muito interessante que o profeta tem aqui. E esse povo de Deus, juntamente com ele, está cativo na Babilônia, e Deus então promete o seu Espírito para que traga e haja vida novamente. Uma menção tanto ao fato deles retornarem do cativeiro, como também esse Espírito que dá vida, o Espírito Santo, que lembramos hoje, que dá vida eterna. Ezequiel 37, 1 a 14 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdendo a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu,
e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Jesus.
ouvirmos a leitura também de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 21. E aqui nós temos a história onde justamente o Espírito Santo desce sobre os discípulos. Dias atrás lembramos a ascensão de Jesus, e aí a igreja que deveria ir ao mundo pregar o Evangelho fica com medo, se esconde, mas após a descida do Espírito Santo, essa igreja vai, Pedro prega, e assim somos nós também convidados a ir e a pregar. Atos 2, 1 a 21 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombavam e diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e de todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui a leitura de Atos. Aleluia, aleluia, aleluia. Convido a ouvirmos a leitura do Evangelho proposto para... antes cantamos o hino, desculpa. Coração
para este culto que lembramos o dia de Pentecostes, como ouvimos na leitura de Atos. E aqui nós temos justamente Jesus falando sobre isso, sobre aquilo que há pouco ouvimos relatado em Atos dos Apóstolos. O Evangelho de hoje, João capítulo 15, do verso 26 a 27, depois capítulo 16, do verso 4 ao verso 15, que diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Versículo 4: mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e não me verão mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Até aqui a leitura do Evangelho deste final de semana, dia de Pentecostes, e como igreja somos convidados a dar testemunho de nossa fé, anunciando aquilo que nós cremos, confessamos e ensinamos. E convido nesse momento a fazermos a nossa confissão pública de fé, usando as palavras do credo apostólico. Creio em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Versão sempre e cantamos o próximo. Senhor.
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Nós queremos meditar nas palavras de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 21, ressaltando o tema: receberam o Espírito Santo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimados irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo, qual é a atividade ou a experiência na vida que você ainda sonha em fazer, a coisa que você ainda quer fazer antes de morrer? Alguns têm o sonho de um dia pular de paraquedas, outros têm o sonho de ir para o espaço e ver o planeta Terra lá de cima, outros ainda gostariam de pegar um navio e fazer uma longa viagem pelos mares. Eu fico imaginando as fantásticas experiências de vida que tiveram alguns dos personagens bíblicos. Fico imaginando Moisés. Moisés falou com Deus lá no Monte Sinai. Ele teve a oportunidade de estar na presença de Deus. Que coisa maravilhosa! Abraão ouviu a voz de Deus. Elias foi para o céu num redemoinho, em corpo e alma. Daniel ficou uma noite inteira com os leões famintos e não aconteceu nada. E o que dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados naquela fornalha de fogo acesa, e lá está Jesus com eles, e nem um fio de cabelo queimou. Hoje nós lembramos de uma experiência fantástica da Bíblia que aconteceu no Pentecoste, em Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Receberam o Espírito Santo e começaram a viver. Outra experiência fantástica na Bíblia aconteceu com o profeta Ezequiel, que nós ouvimos agora há pouco, na leitura do Antigo Testamento. Ele teve esta visão do povo de Deus escravizado e sofrendo na Babilônia. Eles estavam como mortos e estavam secos, como eles mesmos dizem no versículo 11: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Mais ou menos assim estavam os discípulos de Jesus no Pentecostes, tristes, desanimados, sem esperança, sem vida. Mais ou menos também estão os cristãos hoje, por causa dos problemas da vida, dificuldades, aflições. Estão tristes, chateados, reclamam muito, estão secos, não mortos na sua fé, mas muitas vezes secos. Jerusalém, por outro lado, estava cheio de vida. Era gente que veio para a cidade, porque o Pentecostes era uma das 3 grandes festas dos judeus, e todos iam a Jerusalém porque ali ficava o templo, e eles iam pelo menos nesta festa uma vez no ano para adorar a Deus, e vinham pessoas de todos os lugares que falavam um monte de línguas, como nós ouvimos na leitura. E ali acontece uma coisa extraordinária: o Espírito Santo vem sobre os discípulos. O mesmo Espírito Santo que veio sobre o povo de Deus na visão de Ezequiel. E aconteceu a mesma coisa nos 2 textos. Os ossos e os discípulos reviveram em sua fé. Muitas vezes, na leitura de Atos, nós centramos a nossa imaginação, e alguns querem ter essa experiência de ver descer do céu línguas de fogo e pousar sobre eles.
eles querem ver barulho do Espírito Santo. Mas o que mudou a vida dos discípulos e trouxe vida aos ossos não foi aquele espetáculo visível das línguas, do barulho, mas o Espírito Santo que vem até eles, entra em cada um deles, age no coração e transforma a vida deles. O fantástico aqui não são as línguas nem o barulho. O fantástico é Deus Espírito Santo vindo para dar vida àqueles ossos, para dar vida aos discípulos e tornar os discípulos firmes na fé e animados a pregar o Evangelho. O que é fantástico em Atos é que quando Pedro e os outros começam a falar das maravilhas de Deus em Cristo, 3.000 pessoas também recebem pelo Espírito Santo a fé e são batizados. Receberam o Espírito Santo e começaram a viver. O mesmo Espírito Santo, estimado irmão e irmã, que veio sobre os ossos, que veio sobre os discípulos desanimados, também veio até você e até mim. Ele veio quando nós fomos batizados e nos deu vida, nos deu fé, esperança, amor, alegria, nos tornou animados porque nós temos um Salvador. Nós, por causa dos nossos pecados, nós somos iguaizinhos àquele monte de ossos, nós somos iguaizinhos aos discípulos que estão desanimados, porque Romanos 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Deus, vendo a nossa situação desesperadora de morte e condenação ao inferno, nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Jesus Cristo, que veio ao mundo e através do seu sofrimento na cruz pelos nossos pecados e sua morte, nos salvou e nos deu vida eterna lá no céu. Efésios 2, 4 e 5 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. A salvação, estimado irmão e irmã, foi conquistada por Cristo para todos os seres humanos pecadores. Mas o ser humano não pode receber isso por sua própria vontade, pois a vontade do ser humano está contaminada pelo pecado. O ser humano não tem condições de aceitar a Cristo, nem de decidir-se por Cristo, como diz 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É Deus Espírito Santo que vem àqueles ossos secos e dá vida para eles. É Deus Espírito Santo que vem aos discípulos e anima os discípulos. É Deus Espírito Santo que vem a você e a mim hoje, para nos fortalecer a fé, para nos dar ânimo, alegria, para enfrentarmos sim os problemas da vida, as dificuldades, as aflições, e para proclamarmos a este mundo a boa notícia de que em Cristo o ser humano tem vida, tem salvação. Receberam o Espírito Santo e começaram a viver e falaram das grandezas de Deus. Quando o profeta começa a falar, e Deus manda ele falar, profetizar é falar da palavra de Deus. Ele começa a falar e ele vê que aqueles ossos começam a se juntar, e nasce carne, e nasce pele, e aqueles ossos daí se levantam. Só que tem um problema, e o problema é que falta o Espírito que dá vida. Sem o Espírito eles permanecem mortos. E aí vem o Espírito Santo, e o Espírito Santo transforma, dá vida àqueles ossos. Quando os discípulos falaram do amor de Deus em Cristo para as pessoas que estavam em Jerusalém, o mesmo Espírito Santo agiu no coração, e aqueles 3.000 voltaram transformados para a sua casa, porque voltaram como cristãos. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10:17: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Os cristãos no mundo que receberam o Espírito Santo, eles são animados para viverem uma nova vida,
buscando a Deus, sua palavra, oração, servindo a Deus na igreja e vivendo esta fé no mundo segundo a palavra de Deus. Também nós fomos chamados pelo Espírito Santo para proclamarmos ao mundo que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só há salvação pela fé nele. Não há coisa, estimado irmão e irmã, não há coisa que exige mais trabalho, mais dedicação e mais dinheiro do que salvar pessoas. E a nossa missão dada pelo próprio Deus é para irmos por este mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Estimado irmão e irmã, receberam o Espírito Santo, começaram a viver e falavam das grandezas de Deus. Muitos cristãos acham que somente podem ter experiências fantásticas com Deus quando sentem alguma coisa, ou querem ver alguma coisa fantástica de Deus para que eles saibam que têm fé. Sonham em ter experiências fantásticas com Deus, como tiveram os personagens bíblicos, mas não vão para a igreja, não leem a Bíblia, não oram, não vivem como cristãos, vivem em pecados. Aí o Espírito Santo não pode agir. Assim, o Espírito Santo fica triste dentro de nós, quando nós não buscamos a Deus, não buscamos a palavra e ainda vivemos em pecados. O mais importante na visão de Ezequiel e lá com os discípulos no Pentecostes não são as línguas de fogo, nem aquele grande barulho. O mais importante, o fantástico, a experiência que eles tiveram foi a transformação no coração deles, trazendo uma alegria enorme, um entusiasmo, e é tão grande o entusiasmo daqueles discípulos que eles têm que sair e proclamar a boa notícia da salvação. Que o Espírito Santo nos anime a servi-lo na missão que Deus nos deu de proclamar essa palavra de Deus que salva para todas as pessoas que encontrarmos. Que possamos ter muitas experiências fantásticas com Deus, mas aqui no coração, meditando na palavra de Deus, orando, participando da igreja, servindo a Deus com o melhor daquilo que somos e temos. A maior e a mais extraordinária experiência que uma pessoa pode ter é sentir no coração o amor de Deus em Cristo por ela, crer que os seus pecados estão perdoados e que ela já tem a salvação eterna. Mas, estimado irmão e irmã, você pode ter certeza que você vai ter uma grande experiência fantástica aí, quando você for chamado lá para o céu, e lá estiver o teu Salvador, e quando você receber dele aquele grande abraço e ouvir da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me buscou e me serviu, agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
Convido a falarmos com Deus em oração. Senhor Deus, Pai Celestial, graças te damos por esse momento que estamos aqui, nesta casa de oração, ouvindo a Tua Palavra, cantando louvores a Ti, sendo fortalecidos na fé. Te louvamos, ó Deus, pelas tantas bênçãos que diariamente derramas sobre nós. Obrigado, ó Deus, por Teu amor que se renova a cada manhã. Te louvamos, ó Pai, por Tua Palavra, que é viva e eficaz, que está a tão fácil acesso em nossas mãos. Te louvamos, ó Pai, porque esta Palavra continua apontando para o Teu amor revelado em Cristo Jesus, mostrando também estas histórias tão importantes, significativas, mostrando também que o Senhor cumpre aquilo que promete. Cristo que foi prometido, assim veio e fez tudo para a nossa salvação. Cristo prometeu o Consolador, o Espírito Santo, e assim aconteceu. Pai Celeste, assim como os discípulos, nós por vezes também estamos envergonhados de falar do Teu Evangelho, de testemunhar a Tua Palavra, de viver a Tua Palavra. Perdoa-nos, Senhor, por esses e tantos outros pecados. Assim como derramaste o Teu Espírito Santo sobre aqueles discípulos, assim como fizeste novamente aquele povo que estava cativo ter esperança, assim também nós, ó Deus, clamamos a Ti. Fortaleça a fé do batismo, fortaleça esta fé que o Senhor nos deu, esse grande presente que nos faz, ó Deus, viver esta vida com a esperança de que aqui o Senhor nos guarda, nos acompanha, mas também que nos dá a esperança de vida eterna, de salvação. Pai Celeste, abençoe a todos que sofrem, cuide, ó Deus, daqueles que estão fracos na fé, traga de volta aqueles que estão longe do Teu reino e também longe da Tua casa, traga estas ovelhas de volta, ó Pai, e para tanto usa-nos como Teus instrumentos. Abençoe, ó Deus, a cada um que está aqui nesta noite, participando deste culto, aqueles que irão também acompanhar a transmissão deste culto. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fortaleça a fé de cada um. Derrama sobre nós ricas medidas do Teu Espírito Santo. Também Te louvamos, ó Pai, por esta igreja, por esta congregação aqui do bairro Xaxim, que tem a oportunidade de proclamar esta verdade que liberta. Te louvamos, ó Deus, pela recuperação do pastor Renato, que hoje pôde retornar aqui à igreja, conduzindo este culto, conduzindo a pregação, anunciando a Deus, profetizando a Tua Palavra, falando a Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, por ter cuidado do pastor, da sua família, e Te pedimos, ó Deus, que encha o pastor Renato deste mesmo Espírito, para que aqui com alegria, com temor e coragem, anuncie esta verdade que é Cristo Jesus, a mensagem da cruz. Senhor Deus, oramos por nossas autoridades, oramos por Tua igreja mundo afora, principalmente por aqueles que são perseguidos. Oramos também, ó Deus, pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, por todos os seus pastores, lideranças e congregados, para que estes continuem, guiados por Teu Espírito Santo, continuem a levar Cristo para todos. E o mais, Senhor, que necessitamos, o Senhor conhece muito bem, e entregamos tudo em Tuas mãos, e o fazemos em nome e por amor daquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.